Quarta, 3 de dezembro. Verso para memorizar. Estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem o fim dos tempos tem chegado. 1 aos Coríntios 10, 11. O verdadeiro Josué, o antítipo. A história de Josué deve ser vista sob a perspectiva da tipologia. As guerras conduzidas por Josué foram eventos históricos, constituindo um segmento essencial da história de Israel. O objetivo dessas guerras foi estabelecer os israelitas na Terra Prometida, onde eles pudessem desfrutar em paz sua herança designada e estabelecer uma nova sociedade baseada nos princípios da lei de Deus. Mais tarde, autores do Antigo Testamento, como Isaías, apresentam a obra do Messias como também consistindo em atribuir as propriedades devastadas do povo de Deus, usando a mesma terminologia que é tão frequente no livro de Josué. Assim como a tarefa de Josué tinha sido repartir a terra aos israelitas, o Messias, retratado como o novo Josué, atribui a herança espiritual a um novo Israel. Ouça Hebreus 3, verso 7, até o capítulo 4, verso 11. Por isso, como diz o Espírito Santo, hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração como foi na rebelião, no dia da tentação no deserto, onde os pais de vocês me tentaram, pondo-me à prova, e viram as minhas obras durante 40 anos. Por isso me indignei contra essa geração e disse: o coração deles sempre se afasta de mim, e eles não conheceram os meus caminhos. Assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Tenham cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha um coração mau e descrente, que o leve a se afastar do Deus vivo. Pelo contrário, animem uns aos outros todos os dias durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vocês seja endurecido pelo engano do pecado. Porque temos nos tornado participantes de Cristo, se de fato guardamos firme, até o fim, a confiança que desde o princípio tivemos. Como se diz: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração, como foi na rebelião. E quem foram os que ouviram e mesmo assim se rebelaram? Não foram todos os que saíram do Egito por meio de Moisés? E contra quem Deus se indignou durante 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto? E a quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão aos que foram desobedientes? Assim vemos que não puderam entrar por causa da incredulidade. Portanto, visto que nos foi deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, tenhamos cuidado para não parecer que algum de vocês deixou de alcançá-la. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, exatamente como aconteceu com eles. Mas a palavra que eles ouviram não lhes trouxe proveito, porque não foram unidos por meio da fé com aqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso, conforme Deus disse: assim jurei na minha ira: não entrarão no meu descanso. Ele disse isso, mesmo que as obras já estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque, em certo lugar, assim disse a respeito do sétimo dia. No sétimo dia, Deus descansou de todas as obras que tinha feito. E, novamente, no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrar em alguns naquele descanso, e que, por causa da desobediência, não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo determina certo dia, hoje, falando por Davi muito tempo depois, segundo antes tinha sido declarado: hoje, se ouvirem a sua voz, não endureçam o coração. Ora, se Josué lhes tivesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso sabático para o povo de Deus, porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus descansou das suas.
Portanto, esforcemo-nos por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo aquele exemplo de desobediência. Pergunta 6. Como o Novo Testamento confirma que Josué, o novo Moisés, é ele mesmo um tipo de Jesus Cristo? Os autores do Novo Testamento apresentaram muitos aspectos do ministério de Jesus Cristo em termos da obra de Josué. Assim como Josué entrou em Canaã após 40 anos no deserto, o Josué antitípico, Jesus entrou em seu ministério terreno após 40 dias no deserto e começou seu ministério celestial após 40 dias no deserto terreno. Após o batismo de Jesus no Rio Jordão, os escritores do Evangelho citam o Salmo 2:7 e Isaías 42:1 de um salmo messiânico e de uma canção sobre o servo sofredor de Yahvé. Consequentemente, por meio de seu batismo, Jesus é apresentado como o guerreiro divino que irá, por meio de uma vida de obediência fiel, até a morte, travar as guerras de Yahvé contra as forças do mal. Sua vida e morte na cruz trouxeram a expulsão de Satanás, lideraram a conquista sobre nossos inimigos espirituais, ofereceram descanso espiritual ao seu povo e reservaram uma herança para os redimidos. O que significa ser capaz de descansar no que Cristo fez por nós? Como podemos ter certeza de que Jesus derrotou Satanás em nosso favor?